Qual é o preço da vitória? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao seu canal, sua filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E hoje eu venho trazer aqui uma reflexão sobre: será que vale de tudo para ganhar na vida? Será que vale de tudo para você conseguir conquistar aquilo que você deseja, que você planeja, que você sonha? Há umas sextas-feiras atrás, eu dei uma aula junto com vários amigos sobre futebol. E a grande pergunta era o que poderia caber entre filosofia e futebol, qual seria a associação possível. E eu falei sobre fair play. O fair play seria a capacidade, a dignidade do ser humano dentro do jogo, de respeitar o outro, de entender a humanidade do outro e não passar por cima da dignidade do outro, mesmo dentro do jogo. Ou seja, acima da vitória existe um bom senso, que seria o bom senso de respeitar o outro, de ser uma pessoa cordial, de entender que as regras não são somente para serem obedecidas, mas sim para serem entendidas e praticadas. Olha que interessante, quando nós olhamos para a nossa vida, no modo geral, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós vivemos em um sistema, o famoso sistema capitalista, onde muitas pessoas associam desde cedo que uma pessoa bem-sucedida é aquela que está à frente das outras. Ou seja, numa disputa por notas numa sala de aula, o aluno bem-sucedido seria aquele que tirasse mais nota. Em um trabalho, se a média é feita a partir do salário, então o bem-sucedido seria aquele que teria o maior salário. Em um jogo de futebol, o melhor do mundo é o que importa, é o mais bem-sucedido. Então nós crescemos viciados nessa lógica de sempre querer ser o primeiro, o melhor, de nunca se contentar com o segundo lugar. O que resulta em muitas vezes atitudes não respeitosas com a dignidade do outro para vencer. Ou seja, você coloca o resultado à frente da dignidade do outro. E o que eu quero refletir com vocês aqui hoje é justamente sobre duas frases. A primeira frase é uma que é atribuída a Thomas Hobbes, que diz: o homem é o lobo do homem. Será mesmo que nós, seres humanos, temos a natureza má? Uma natureza onde nós olhamos para o outro e vemos no outro somente uma ponte para atender os meus desejos e as minhas vontades, e que eu serei respeitoso com o outro somente na medida em que isso for vantajoso para mim? Essa frase do Thomas Hobbes parece ser seguida à risca por muitas pessoas no mercado de trabalho, nas escolas, nos esportes, onde não há regras, onde não há escrúpulo para minha vitória. Então, se for necessário machucar o outro para minha vitória, farei. Se for necessário que eu prejudique o outro para eu alcançar a minha vaga no concurso, no vestibular, eu farei. E isso é muito deplorável, porque, como o próprio pensamento do Thomas Hobbes diz, essa circunstância de olhar o ser humano como lobo do próprio homem faz com que nós encaremos a natureza ou a vida como uma guerra constante. Então eu nunca terei paz, eu sempre estarei em conflito e automaticamente estarei sempre sob medo. O medo sempre me povoará, sempre estará ali permeando meu coração, meu intelecto, minhas ações. Só que as regras, segundo Thomas Hobbes, que surgem ali com o contrato social, tem toda uma especificidade, mas ele vai dizer que as regras surgem justamente para evitar esse caos, essa guerra de todo mundo contra todo mundo. E aí eu quero associar aqui com vocês a palavra respeito, que nós já discutimos em um outro episódio do podcast, e que o Kant nos fala. Kant diz o seguinte, basicamente: quando você quiser agir corretamente, não pergunte as suas emoções, não pergunte aos seus sentimentos, pergunte a sua razão, porque a sua razão te dará a capacidade de entender o que deve ser feito. Só que o Kant, nessa equação, deixa um sentimento ali meio que de stand-by, falando, esse sentimento é o único que deve sim ser consultado como prioridade na hora de agir corretamente. E esse sentimento é o respeito.
Por que o respeito? Porque o respeito leva a dignidade do outro em consideração. O respeito leva o valor do ser humano que está na ação em consideração. O que eu estou querendo dizer para você é: nem sempre a vitória importa mais do que o percurso. Nem sempre o resultado importa mais do que as circunstâncias que te levaram até ele. Então, se nós estamos pensando em ter uma vida mais pacífica, em uma vida mais tranquila, onde o desenvolvimento das minhas ações, do meu ser, da minha própria existência se dará de modo mais tranquilo, eu devo com certeza levar o outro em consideração. Ter respeito pelo outro, porque a guerra de todos contra todos se dá na medida em que eu não levo também o sentimento e a vontade do outro em consideração e só realizo a minha. E eu começo a olhar para o mundo como meras pontes de acesso para os meus desejos e eu esqueço que os outros também possuem esses desejos, vontades, enfim, e isso se torna algo conflituoso. Então, que nós possamos entender que a vida exige embates. Nós temos que lutar, que entrar em guerras todos os dias. Mas isso não precisa necessariamente ser contra o outro. A sua guerra pode ser contra a sua preguiça, que te impede de levantar às vezes, começar um hábito novo. A sua guerra pode ser contra um vício que você tenha adquirido, o seu conflito pode ser contra uma dificuldade que você tenha nos estudos, algo que você esteja enfrentando em casa, mas isso não necessariamente te impede de valorizar o outro e de respeitar a dignidade do outro. Em outras palavras, se sua vida deseja, se você tem como valor principal aí a ideia da paz, da tranquilidade, de uma vida serena, é extremamente importante que você consiga valorizar o respeito do outro, que você consiga valorizar a dignidade do outro e, principalmente, se colocar no lugar do outro. Beleza? Queridos e queridas, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis, tchau, obrigado, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e de dar o seu like. Tamo junto, beijos, 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 tchau, obrigado, até mais!